Este trabalho buscará apresentar as ações realizadas durante o combate de Somocolônia, nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 1944. Nos meses de setembro e outubro de 1944, os efetivos da Força Expedicionária Brasileira estavam incompletos. Somente o primeiro escalão estava pronto para o combate. A primeira divisão de infantaria expedicionária ainda não tinha condições de operar como uma grande unidade constituída. As operações eram executadas pelo destacamento FEB, sob o comando do general de brigada Zenóbio da Costa. Este destacamento era composto pelo 6º Regimento de Infantaria com seus 3 batalhões, pelo 2º Grupo de Obuses com 3 baterias de 105 mm, pela 1ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia, pelo 2º Pelotão do Esquadrão de Reconhecimento, pela Companhia Charlie do 751 Batalhão de Carros de Combate Americana, pela Companhia Charlie do 701 Batalhão Destruidor de Tanques, também americana, e frações de comunicações e logística. No final de setembro, e como consequência do sucesso aliado obtido na região das rodovias que demandavam diretamente a Bolonha, o 4º Corpo de Exército rearticulou seu dispositivo, determinando que a Força-Tarefa 45 deveria manter o contato com o inimigo ao longo do litoral. O destacamento FEB deveria progredir ao longo do vale do rio Sérquio, em direção a Castelnuovo de Garfagnana. A Força-Tarefa 92 teria seu esforço principal ao longo da Rodovia 12. O Grupamento Tático Bravo seria empregado na direção Pistoia-Bolonha. E a 6ª Divisão Blindada Sul-Africana deveria avançar na direção Prato-Bolonha. A missão do destacamento FEB era progredir ao longo do vale do rio Sérquio, tendo a cidade de Castelnuovo de Garfagnana, importante nó rodoviário, como objetivo. Nas 2 primeiras semanas de outubro, as ações foram limitadas aos avanços do 2º Batalhão, atuando a oeste do rio Sérquio, e do 3º Batalhão a leste, todas as subunidades buscando ocupar as alturas que permitissem prosseguir em direção ao objetivo final. Relatórios de inteligência informavam que a região de Castelnuovo estava sendo defendida por elementos da 42ª Divisão de Infantaria Leve, havendo indícios também da presença de elementos da 232ª Divisão de Infantaria. Diante dessas informações, e principalmente pela incerteza do valor do inimigo a ser combatido, o comandante do 4º Corpo de Exército decidiu, em 20 de outubro, suspender todas as ações contra Castelnuovo, achando mais prudente aguardar uma melhor oportunidade. O destacamento FEB fez alguns reajustamentos no dispositivo, visando consolidar as posições ocupadas pelo 2º e 3º Batalhões do 6º Regimento. Em 28 de outubro, relatórios indicavam que a divisão italiana Monte Rosa havia assumido a responsabilidade pela frente de Castelnuovo e que a 232ª Divisão de Infantaria não se encontrava mais presente na região. De posse dessas informações, foi decidido que o destacamento FEB deveria prosseguir em direção ao objetivo final. Deveria realizar um primeiro ataque para conquistar as alturas de Calomi, Secacela, Monte San Quirico, Colle, Ponte Cotado 906 e Lama de Soto. Após as conquistas dessas posições, deveria reconhecer as alturas de Bruciano, Montaltíssimo, Cássio, Tripigana e Sasseto. As ações do destacamento FEB começariam pelo lado leste do rio Sérquio, sendo conduzidas pelo 1º Batalhão do 6º Regimento. Posteriormente, seguiriam em direção a Castelnuovo de Garfagnana, tendo o esforço principal na zona de ação a oeste do rio Sérquio. De acordo com o planejamento, o ataque deveria começar às 6 horas da manhã do dia 30 de outubro. O 1º Batalhão, após ultrapassar as posições ocupadas pelo 3º Batalhão na linha Albiano-Somo-Colônia, deveria conquistar numa primeira fase as alturas de Ponto Cotado 906 e Le Rochette, Lama de Soto, Prodatiello, com as 1ª e 2ª companhias respectivamente. Numa segunda fase, a 3ª Companhia deveria conquistar a região de Batossi, Colle e Pian del Rio. Em seguida, a 7ª Companhia do 3º Batalhão deveria ocupar Monte San Quirico.
No final da tarde do dia 29, o 1º Batalhão e a 7ª Companhia do 3º Batalhão iniciaram um deslocamento em direção às suas bases de partida para o ataque. Esse movimento foi realizado debaixo de uma chuva incessante e se prolongou por toda a noite. Já era alta madrugada quando a 1ª e 2ª Companhias se concentravam em Somocolônia, a 3ª Companhia nas alturas a nordeste de Albiano e a 7ª Companhia ao sul desta localidade. A Companhia de Petrechos Pesados do 1º Batalhão reforçou cada companhia com um pelotão de petrechos. Às 8h30 da manhã do dia 30 de outubro, a 1ª e 2ª Companhias iniciaram seu ataque, ainda sob uma chuva persistente. Por volta do meio-dia, já haviam atingido seus objetivos, às alturas de Pecote 906 e Le Rochette, Lama de Soto, Pradocelo, fazendo inúmeros prisioneiros da divisão Monte Rosa, que renderam-se praticamente sem resistência. A 3ª Companhia somente iniciou seu ataque às 3 horas, empregando seus 3 pelotões em linha em direção a Batozzi, Colli, Pian del Rio. Por fim, a 7ª Companhia avançou com 2 pelotões para ocupar Monte San Quirico. Novamente, o inimigo quase não ofereceu resistência, exceto uma rápida troca de tiros em Colli. Já estava escurecendo quando a 3ª e 7ª Companhias atingiram seus objetivos. Desse modo, os reconhecimentos e articulação para a manutenção das posições foram muito prejudicados. O dispositivo geral do batalhão era precário. Existiam perigosos intervalos entre os pelotões e muitos deles não possuíam nenhum tipo de ligação com as frações vizinhas. As 1ª e 2ª Companhias, que haviam conquistado seus objetivos ao final da manhã, estavam um pouco melhor instaladas. Entretanto, as tarefas de reorganização e ressuprimento das frações não foram realizadas a contento. Algumas colunas de muares, transportando munição, não conseguiram chegar a seus destinos finais. Muitos pelotões tiveram que manter a posição com a mesma dotação de munição do início do ataque. Por volta das 3 horas da madrugada do dia 31 de outubro, tropas alemãs que estavam em reserva na região contra-atacaram o pelotão do tenente Fagundes da 3ª Companhia, que mantinha as posições em Batozzi. Esse pelotão não conseguiu resistir à investida do inimigo, retraindo da posição quando um de seus grupos de combate foi feito prisioneiro. Ao atingir Albiano, esse pelotão, após ser reforçado com 2 grupos de combate, recebeu ordem de retornar e restabelecer suas posições. Entretanto, ao iniciar seu deslocamento, encontrou-se com o pelotão do tenente Rui, da 7ª Companhia, que, ao sentir seu flanco ameaçado com a queda da posição em Batozzi, recuou, deixando o pelotão do aspirante Mesquita totalmente isolado em Monte San Quirico. Esse novo recuo tornou inócua a tentativa do tenente Fagundes em retornar às suas antigas posições. Isolado em sua posição, o pelotão do aspirante Mesquita foi duramente atacado, tendo inclusive perdido seu comandante, que morreu após pisar numa mina terrestre. Ao amanhecer, a situação da 3ª Companhia era caótica. A posição de Batozzi já havia sido perdida. O comandante da companhia, capitão Aldenor, cujo posto de comando ficava em Colli, junto ao pelotão do tenente Aníbal, não tinha mais ligação com o pelotão que ocupava Pian del Rio. Ainda no início da manhã, o pelotão do tenente Aníbal retraiu, após ter esgotado toda a sua munição na resistência aos contra-ataques alemães. Desse modo, a posição em Colli passou a ser mantida somente pela seção de comando da subunidade, inclusive com a presença do capitão Atratino, comandante da companhia de petrechos pesados, até que por volta do meio-dia, o posto de comando foi cercado por tropas alemãs. Num combate acirrado que custou a vida do tenente Pinto Duarte, comandante do pelotão de metralhadoras, os brasileiros conseguiram fugir ao cerco e evadir-se do local. Por volta das 13 horas, os remanescentes da 3ª e 7ª Companhias receberam ordem de retirar-se para a região de Barga. Um pelotão da 8ª Companhia, reforçado por uma seção de metralhadoras, deveria manter Albiano.
Por volta das 14 horas, os alemães renovaram suas operações, contra-atacando agora na frente da primeira companhia em Pequot 906. Por 3 vezes, o pelotão do tenente Carrão, que defendia o flanco esquerdo da companhia, resistiu às investidas dos alemães. No final da tarde, quando a munição já era escassa, o comandante da primeira companhia recebeu ordem para retirar-se em direção à Somocolonia. Com esse retraimento, a segunda companhia ficou isolada em Lama de Soto, passando a ser pressionada pelos alemães até que, por fim, por volta de 1h da madrugada, recebeu ordem de retrair para as posições anteriores. Estava encerrada a participação do destacamento FEB no Vale do Rio Sérquio. Esse infortúnio serviu de ensinamento aos integrantes da FEB sobre a real capacidade combativa das forças inimigas. Considerando a chegada do 2º e 3º escalões ao teatro de operações, foi decidido que a FEB passaria a atuar como uma divisão de infantaria com todos os seus elementos orgânicos e sob o comando direto do general Mascarenhas de Moraes. Para tal, recebeu ordem para conduzir suas operações no Vale do Rio Reno, ao longo da rodovia 64, tendo como objetivo final a cidade de Bolonha. Um dos principais motivos para o insucesso desse combate foi a falta de reservas imediatas em todos os escalões. As companhias desdobraram-se praticamente em linha, sem ter posições em profundidade. O comandante do batalhão não possuía tropas em reserva com a capacidade adequada para reforçar as posições que foram contra-atacadas. Outro motivo para o insucesso foi o deficiente apoio logístico para as companhias em posição. Desse modo, as dotações de munição rapidamente escassearam, impossibilitando resistir aos sucessivos contra-ataques alemães.